Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Reverendo Diácono Gabriel, reverendas religiosas, caríssimos fiéis, vamos assentar um momento. Celebramos hoje o padroeiro da nossa administração apostólica, da nossa diocese, nossa igreja pessoal, que é a administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. E também celebramos, ao mesmo tempo, São João Maria Vianney, o pároco, o padre, modelo para todos os padres. Por isso, hoje também é o dia do padre secular, do padre de batina, do padre das paróquias. Assim como temos aqui uma paróquia que não é religiosa, mas poderíamos dizer tem a característica de ser diocesana. E essa palavra padre vai ser dita por Fulton Sheen, que é o modelo, a forma de tratamento mais usada e mais apropriada para se referir ao sacerdote. Porque, antes de tudo, o padre é um pai. Essa referência padre nos lembra, nos recorda aquilo que diz São Paulo aos Efésios, que toda paternidade recebe esse título em referência ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o modelo de pai, o modelo perfeito de paternidade é Deus Pai. É o Pai de nosso Senhor. Todo sacerdote, todo padre, ele tem, podemos colocar como pai imediato, seu bispo, que o ordenou, que o guia, que conduz os padres para que esses possam conduzir as suas igrejas, as suas paróquias. Então, o bispo é como um pai para as dioceses. Pode gerar novos sacerdotes para a igreja. Pai para as suas igrejas, o padre também é pai do povo de Deus. E o sumo pontífice será como um pai para todos os bispos, padres e povo fiel. Será aquele que tem a missão de ser o vigário de Cristo. Nosso Senhor agiu como um pai, foi o enviado do Pai para testemunhar o seu amor por nós. Assim, toda essa estrutura de paternidade em paternidade nos assemelha a uma família. Nós dizemos que a igreja é a nossa mãe. Desse modo, temos a grande família, que é o povo de Deus, que busca, como irmãos, viver a profunda caridade. Uma vez que fomos batizados, uma vez que também pertencemos à mesma igreja, devemos querer o bem uns dos outros, se alegrar com as suas alegrias e se entristecer com as suas tristezas. Uma grande família é a igreja, a verdadeira fraternidade no amor e na caridade. Assim, o Pai constituiu para criar a igreja de Deus os seus sacerdotes. Foi da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo instituir o sacerdócio cristão, o sacerdócio católico. Não é algo instituído por homem, mas instituído pelo próprio Deus. Ele escolheu 12 apóstolos e os instituiu como bispos, como os primeiros guias para toda a igreja. Então não é invenção do homem. Muitos poderiam dizer que a vontade de Cristo seria uma perfeita igualdade. Igualdade sim, enquanto batizados. Mas uma desigualdade no sentido do serviço, poderíamos assim colocar, de que os bispos estão a serviço dos padres e os padres a serviço do povo de Deus. Então a autoridade é diferente, do mesmo modo que o dever para servir o povo de Deus. Assim, poderemos olhar como nosso Senhor ama aqueles que chamou e instituiu para seus sacerdotes. São Pedro, depois de ter sido instituído sacerdote, celebrar junto a Cristo a sua primeira Santa Missa, na sua ordenação, na Quinta-feira Santa, vai, ainda naquela madrugada, negar nosso Senhor 3 vezes. E é interessante que nosso Senhor converteu São Pedro daquela negação. São Pedro não vigiou, não rezou, não praticou a oração, e apenas acreditando
que seguiria o Senhor até a morte, diante de ser acusado de ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e seu seguidor, negou a nosso Senhor. E nosso Senhor o converte pelo amor com um simples olhar. Vai dizer a Sagrada Escritura que o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E ali Pedro sai chorando amargamente. São Pedro experimentou o amor reconciliador de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que, tendo experimentado, pudesse ser aquele que comunicaria esse amor. Pudesse ser, como o primeiro Papa, o exemplo de misericórdia. Assim como foi o santo que estamos celebrando no dia de hoje, São João Maria Vianney. Que confessionário concorrido para os seus paroquianos. Acho que dificilmente conseguiam se confessar com o seu pároco, porque toda a Europa foi buscar aquele sacerdote, para que pudesse comunicar justamente essa misericórdia do Senhor. Em um outro caso, nós ouvimos o escritor sagrado dizer que nosso Senhor se voltou com amor, com um olhar de amor, para uma pessoa. É aquele homem rico que se prostra diante de nosso Senhor, manifestando ali a sua fé, a sua devoção, semelhante a São Pedro, e pergunta: mestre, o que é necessário fazer para chegar ao reino dos céus? E nosso Senhor diz: observa os mandamentos. Aquele homem, que era rico e possuía muitos bens, diz: Senhor, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Nosso Senhor então olha para ele com amor. Interessante como o nosso Senhor ama aqueles que seguem e obedecem os seus mandamentos. Um olhar de amor para aquele jovem. E nosso Senhor disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue-me. E aquele jovem saiu triste porque possuía muitos bens e não quis seguir o Senhor. Nosso Senhor então vai dizer que é muito difícil um rico, um homem apegado aos seus bens, entrar no reino dos céus. E é interessante que São Pedro, ele vai dizer o seguinte: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Nós largamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E nosso Senhor vai dizer que todo aquele que tiver deixado pai, mãe, irmãos, campos, por amor a mim do Evangelho, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais pais, mães, casas, campos, irmãos e irmãs. E por fim, receberá a vida eterna. Aí está o grande mistério da paternidade sacerdotal. Ser o pai das famílias, buscar amar com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo aqueles que Deus os confiou para que possam ser guiados no caminho dos céus. Fazer com que os fiéis despertem esse olhar para Deus, para que não façam como um jovem, como aquele homem rico, que seguia os mandamentos, mas não queria amar nosso Senhor de todo o seu coração. Por isso saiu triste, mesmo vivendo uma vida em que buscava obedecer a Deus. Assim, esse amor misericordioso de Deus agiu na França, na casa dos Vianney. São João Maria Vianney, um pequeno camponês, uma criança rude, mas que vivia fielmente os mandamentos. Desde pequeno, havia aprendido de seu pai, de sua mãe, a ser piedoso, a obedecer a Deus sobre todas as coisas. E assim, naqueles tempos difíceis, em que praticar a religião era algo criminoso, estávamos no século XVIII, São João Maria Vianney vai nascer em 1786, dava-se ali a Revolução Francesa, em que buscava, acima de todas as coisas, perseguir a Igreja de Deus. Proclamavam a fraternidade, a liberdade e a igualdade. No lugar da liberdade, entregaram o pecado. Uma liberdade sem Deus é uma liberdade pecaminosa, é uma liberdade que vai se voltar para as suas paixões. Só os verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, que têm a graça de Deus, é que são livres. Porque o pecado, porque as suas paixões não mais os perseguem. Proclamavam a fraternidade e entregaram
o ódio. A guilhotina ceifou inúmeras pessoas, dentre eles principalmente os cristãos, os padres e religiosas. Quantos santos mártires, quantos padres que morreram por apenas testemunhar a fraternidade de nosso Senhor. Porque a fraternidade do mundo, na verdade, não é a fraternidade de Deus. Os homens sem Deus não podem amar uns aos outros. Voltar-se-ão um contra o outro, cometendo assim o pecado, o crime e todas as desordens possíveis. A paz só existe em Cristo. Por fim, queriam difundir a igualdade. Interessante que a instituição que mais lutou pela igualdade do homem foi a igreja, que fez reconhecer que todo batizado é filho de Deus, que todo ser humano possui a mesma natureza. E assim, essa revolução, querendo a igualdade, propagou a cobiça, o desejo de possuir tudo aquilo que a igreja havia recebido diante dos séculos. E diante dessa perseguição aos cristãos, aos católicos, cresceu São João Maria Vianney, com um ardente desejo no seu coração de ser padre, porque via o amor que os padres testemunhavam pelos seus fiéis. Haviam alguns padres que haviam cedido à revolução, por isso não pregavam a salvação, mas os ideais da revolução, enquanto que os verdadeiros padres, aqueles que seguiam a nosso Senhor Jesus Cristo, tinham que se esconder para não serem assassinados. E assim, se escondendo, foi a primeira comunhão de São João Maria Vianney. Interessante que ele comungou pela primeira vez numa granja, num local cheio de feno, onde habitavam os animais. Muito semelhante essa comunhão ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Local pobre, desprovido de todos os bens, mas com toda a piedade e solenidade. Após sua primeira comunhão, já com desejo de se tornar padre, foi para o seminário ainda pequeno. Porém, naquele tempo de revolução e de guerra, as escolas, sobretudo as escolas católicas, haviam fechado e ele não tinha uma formação suficiente. Por isso, muita dificuldade passou e acabou saindo do seminário. Foi escolhido para ser militar e, tentando ali obedecer ainda os seus deveres como militar, estando enfermo, não conseguiu acompanhar a tropa e foi tido como desertor. Procurou então o seu padre, o seu pároco, aquele que tinha o dever de lhe guiar na sua vida para o reino dos céus. E manifestou ainda ter nele o desejo de seguir a Deus mais de perto, de ser um sacerdote. Uma vez que tinha saído do seminário, pela sua falta de capacidade para passar nas provas, porque o seu estudo estava muito atrasado, aquele padre fez de tudo possível, padre Balei, para que ele pudesse ter uma formação ali na casa paroquial, de modo que pudesse voltar para o seminário. Fez tudo aquilo que podia para que aquele jovem muito devoto e piedoso pudesse um dia testemunhar esse amor de nosso Senhor. E eis que as portas foram se abrindo. Retornou ao seminário e pôde ser ordenado sacerdote. Devido às suas dificuldades, o bispo não permitiu que ele ouvisse uma única confissão durante 3 anos. Interessante. Aquele a quem os cardeais da Europa haveriam de procurar para se confessar, durante 3 anos foi proibido de atender confissões. Até que lhe foi dada uma prova de direito moral e ele, com todo o seu estudo, passou, em todas as questões, de modo admirável. Começava ali, na pequena Ars, uma cidade onde reinava o pecado, a cobiça, o ódio e a blasfêmia contra Deus. Naquela pequena paróquia ainda, quase que não terminada, no piso ainda de concreto, ali estava o jovem padre para iniciar o seu sacerdócio. E pregando, testemunhando o amor a Deus, durante 40 anos, converteu não só aquela paróquia, não só grande parte da Europa, mas quase o mundo inteiro. É interessante que em uma das aparições que o demônio muito perseguia São João Maria Vianney, ele diz a seguinte frase: se houvessem 3 padres como São João Maria Vianney no mundo, o seu reino estaria acabado. Porque aquele homem testemunhava o amor e a misericórdia de Deus.
Uma outra vez, um homem, vendo que muitos iam a Ars, buscando saber o que havia lá, né, que padre era esse, foi lá de curioso para saber, né, o que havia lá. Né, um padre tem em qualquer canto. Que padre é esse que está em Ars, que todos recorrem a ele? E voltando, deu o seguinte testemunho: vi Deus em um homem. Essa seguinte frase, ele resumiu toda a vida de São João Maria Vianney. Após os seus 40 anos de extrema penitência, piedade e devoção, numa busca constante aos seus fiéis, com duras pregações, que se hoje fossem realizadas escandalizariam a muitos, mas testemunhando ali o amor misericordioso de Deus, pôde então se santificar. Muitas vezes, como era muito perseguido e acorrido por todos os fiéis, buscou fugir de Ars. Queria se refugiar num mosteiro para ali poder rezar, porque as suas horas, seus momentos de oração, cada vez mais ficavam difíceis. E os fiéis, amantes daquele padre, não lhe permitiram sair. Buscavam fazer de tudo, até vigília faziam, para que ele não largasse a paróquia, buscando seguir uma vida monástica. E ali ele entendeu que a sua obra era testemunhar o amor de Deus. Veio a falecer com 73 anos e foi canonizado por Pio XI e depois proclamado modelo de todos os sacerdotes. Modelo daquele que tem um coração que muito ama a Deus. Para nós, fica então o seu exemplo, de que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as perseguições, mesmo que todos façam com que nós não sigamos e não amemos nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos ama. Deus vai conceder a nós a graça. E também de que muito amando a Deus, com o coração fervoroso, nós poderemos tocar o coração dos nossos irmãos. São João Maria Vianney, no começo, tinha uma dificuldade com as suas pregações, não podia atender confissões, mas todos viram como que aquele homem amava a Deus. E isso basta. Não somos nós que iremos converter todo mundo, mas é Deus que vai realizar a sua obra em nós. Que possamos, pela virtude da humildade, seguir o seu exemplo, rezar com devoção e em tudo querer fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São João Maria Vianney. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.